Está no ar! Está no ar! Amiguinhos e amigolas, caseiros, maníacos, formueiros, melhores e internetospectadores do canal Rádio de Pilha Driver! Hoje é domingo e domingo é dia de contar história aqui no seu canal. Eu sou o Menino Tanaka e nesse momento eu peço para que vocês se inscrevam em nosso canal. Caso ainda não sejam inscritos, façam isso agora. Inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações de quando pintar vídeo novo por aqui, beleza? Além disso, nossas redes sociais aparecem para vocês agora aqui na tela e os links se encontram na descrição deste vídeo, assim como os links para vocês acessarem aos nossos parceiros, o WrestleManiacos, The Best of Wrestling, pessoal do House of Wrestling, do Fórum de Pro Wrestling, enfim. Hoje a história que contarei para vocês é sobre a Women's Revolution. Não é a WWE Women's Revolution, mas a Women's Revolution antes dessa Women's Revolution que aconteceu na WWF. Ela aconteceu por volta de 1993. Bem, sem mais delongas, vamos contar essa história para todos vocês aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver. Muito bem. Para começar a contar essa história, temos que retornar para o ano de 1990. A WWF acabou ficando desgostosa com relação à divisão feminina, principalmente porque não estava tendo a mesma receptividade dos fãs e decidiu que era hora de retirar completamente da sua programação a Women's Division e, consequentemente, o cinturão. Naquela época, a Rockin' Robin era a campeã. Então a empresa disse que não precisava mais dos serviços dela, mas mesmo assim acabou deixando-lhe com o cinturão, o defunto Women's Title, que continua até hoje com ela. Só que 3 anos depois, o menino Vince McMahon simplesmente acabou mudando de ideia. O negócio estava numa crise desgraçada e ele queria ver uma maneira de trazer novos fãs ou velhos fãs de volta para os seus shows. E um dos seus planos seria reviver a Women's Division e ressuscitar o Women's Title. Já nessa época, a Rockin' Robin, que era a campeã na época que a divisão acabou sendo desativada, estava aposentada do Pro Wrestling. Então eles acabaram criando um novo cinturão e uma nova campeã seria coroada. A WWF foi inteligente e a sua primeira contratação para a divisão era ninguém mais, ninguém menos que a mais talentosa lutadora dos Estados Unidos. Uma mulher conhecida como Debra Miceli, também conhecida como Medusa. Medusa naquela época já tinha 9 anos de carreira, tendo lutado por todo o mundo e feito sucesso também por todo ele. Isso no Japão, na AWA, chegou a lutar na WCW e ela era simplesmente a joia da coroa daquela divisão que estava sendo revivida. Bem, só que não era com o nome de Medusa, ela surgiu com o nome de Alundra Blaze, principalmente pelo fato de que o Vince McMahon não queria pagar para a Medusa para utilizar o nome, visto que ela tinha o registrado. Bem, então eles começaram a fazer o torneio para coroar a primeira, entre aspas, Women's Champion. E esse torneio contou com nomes como Andy Moreno, Black Venus, Alison Royal e Rusty Thomas, que com certeza você não faz a mínima ideia de quem são. O que mais importa é que a Alundra Blaze conseguiu vencê-lo ao derrotar a Hayley Morgan. O seu primeiro reinado durou mais ou menos 1 ano, e nesse tempo ela percebeu que a competição não estava a par das suas qualidades como lutadora. Então ela pediu para a equipe criativa e pediu para o Vince McMahon para trazer algumas pessoas com quem ela era familiar no Japão, principalmente para elevar a qualidade das suas lutas.
Como deve ser do conhecimento de vocês, as mulheres do Japão não são simplesmente lutadoras excepcionais tecnicamente, mas também elas são duríssimas. Isso mesmo, meu amigo, elas podem simplesmente destruir qualquer mulher dos Estados Unidos. Uma das primeiras lutadoras que eles trouxeram foi a lendária Bull Nakano. E se você conhece a história do wrestling feminino, você vai saber que a Bull Nakano e a Alundra Blaze faziam sucesso em qualquer lugar que elas competiam. Não é à toa que elas ganharam inúmeros títulos em lugares como o Japão e o México. A química no ringue foi simplesmente instantânea. Nakano e a Blaze tiveram uma série de lutas clássicas ao estilo japonês Strong Style. E isso fez com que a divisão elevasse o seu patamar. A Nakano acabou derrotando a Alundra Blaze e se tornou a nova campeã por mais ou menos 5 meses, após perder o cinturão novamente para a Blaze. Aí aconteceu o primeiro problema para a divisão feminina da WWF. A Bull Nakano foi pega com posse de cocaína. E a WWF, que naquela época estava tendo uma luta severa para permanecer fora dos holofotes por conta dos julgamentos com relação aos esteroides, acabou demitindo a Bull Nakano. Mas ainda assim eles estavam comprometidos em revitalizar a divisão feminina. Então trouxeram uma nova leva de lutadoras internacionais, como por exemplo a canadense Ronda Singh, também conhecida como a Bertha Faye, e talentos japoneses como a Kyoko Inoue, a Saki Hasegawa, a Chaparita Asari, a Aja Kong, Tomoko Watanabe e a Lioness Asuka. Não é a Asuka da WWE atualmente, é outra. A Bertha Faye simplesmente deveria ser usada como Monster Heel, né? Ela começou sendo usada como Monster Heel quando ela atacou a Alundra e fez com que ela saísse de maca com o nariz quebrado. De acordo com a Bertha, a razão para isso era para tornar a Alundra Blaze algo mais sexy. Isso mesmo. A Alundra iria passar por um procedimento em que ela iria fazer uma rinoplastia, eu acho que é esse o nome daquela cirurgia que se faz no nariz, e também colocaria silicone. E quando a Alundra acabou indo embora, a Bertha Faye mudou a sua gimmick e se tornou um personagem mais estilo comédia. Um papel que eu acho que ela odiava bem mais do que ela odiava o seu manager barra namorado, Harvey Whippleman. Aparentemente eles tinham problemas até mesmo nos bastidores, o que causava aquele climão dentro dos vestiários da WWF. Já a lutadora japonesa Aja Kong foi usada naquela época como Monster Heel pela WWF. E é claro que faz sentido se você olhar para a aparência dela. Ela dominou completamente a competição dentro da divisão e rapidamente se tornou a #1 contender para o título da Alundra Blaze, que naquela época já estava no seu terceiro reinado. Logo após o Survivor Series de 1995, a Kong fez equipe com a Tomoko Watanabe para enfrentar a equipe de Alundra Blaze e Kyoko Inoue. A luta foi maravilhosa, teve uma fluidez maravilhosa e fala-se até que os lutadores, os homens que estavam assistindo lá dos bastidores, ficaram encantados e até um pouco intimidados com o excelente trabalho que estava sendo feito dentro do ringue. Existem até rumores de que vários lutadores foram reclamar para o Vince McMahon para pedir que ele desse a ordem que as lutadoras diminuíssem um pouco isso aí para não acabarem sendo ofuscados, porque eles não conseguiriam fazer algo tão qualitativo. E bem, se a lenda for verdade, o Vince McMahon realmente teve um encontro com todas as lutadoras e disse a elas para diminuir um pouquinho a intensidade das suas lutas. Em dezembro de 1995, no Monday Night Raw, a Aja Kong enfrentou a Chaparita Asari em uma one-on-one match. Essa luta estava programada para que construíssem a Aja Kong para ser a desafiante ao cinturão da Alundra Blaze no Royal Rumble que aconteceria em janeiro de 1996. A luta foi seguindo e evidentemente que a Aja Kong e a Asari estavam trabalhando naquele estilo que elas estavam acostumadas a trabalhar, o estilo japonês completamente duro. Em 1995 não havia um território de desenvolvimento ao estilo do NXT que preparava as pessoas para o WWF Style of Wrestling. Então a Aja Kong no meio da luta acabou dando um baita de um spinning back fist que aparentemente foi tão duro, foi tão forte que quebrou legitimamente o nariz da Chaparita. Ao invés do Vince McMahon usar isso como um motivo para tornar a Aja Kong uma desafiante ameaçadora para o cinturão da Alundra Blaze, ele acabou demitindo a Aja Kong.
E pior, posteriormente até a Alundra Blaze foi demitida, o que com certeza deve ter feito Vince McMahon se arrepender um pouco, porque a nossa querida Medusa foi para a WCW e jogou o cinturão da empresa no lixo. Com isso, a divisão acabou sendo novamente colocada para escanteio, só vindo a retornar no verão de 1998. Só que é claro que não foi nem a sombra daquilo que foi anteriormente, pois tinha nomes como Jacqueline Moore e Sable. Então, anos depois, em 2015, tivemos uma nova Divas Revolution, que posteriormente se tornou Women's Revolution, com lutadoras como a Sasha Banks, Charlotte e a Becky Lynch. Bem, deu um pouquinho mais certo. Claro que ainda temos algumas lutadoras sem um talento, né? Sem muito o que oferecer para o público, mas ainda assim foi uma Women's Revolution, entre aspas, que deu certo. Não sabemos até quando. Muito bem, amiguinhos e amigolas, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like maroto, de se inscrever no nosso canal, como eu disse lá no começo do vídeo, né? Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo que pinta aqui no canal Rádio de Pilha Drive. Quarta-feira eu tô de volta com um vídeo de opinião, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!